Dê início a esse trabalho abençoado. Peço que você coloque a mão no seu coração. Vamos falar com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, é com muita alegria, Senhor, com muita gratidão, que nós estamos aqui na sua presença, meu Pai, dando início a mais um projeto Casa Firme. Um projeto, Senhor, um dia totalmente dedicado, Senhor, à oração pela família, à intercessão, Senhor, pelos nossos familiares, por questões na nossa casa. E eu te peço, meu Deus amado, que o Senhor venha nos fortalecer neste dia, que o Senhor venha abrir as nossas mentes, meu Pai, para que dia após dia nós possamos fazer as escolhas sábias, para que nós venhamos a receber o seu favor, meu Pai. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem misericórdia de nós, porque se não for pela sua misericórdia, nós sabemos, Senhor, que nós já fracassamos. Porque se for pela nossa força natural, como nós falamos essa semana, meu Pai, se nós formos apenas muito fortes, porém na alma, nós vamos nos destruir. Mas nós precisamos aprender a ser fortes no espírito, Senhor, no caráter, numa postura que agrada ao Senhor, atraindo o favor do Senhor para as nossas vidas. Então eu te peço, Senhor, nos dá visão, discernimento, derrama sobre nós graça, Senhor, nos ajuda. Abençoa cada um que está aqui comigo, Senhor, que enfrentou seus desafios para estar aqui nessa manhã. Abençoa cada um que estiver nas igrejas, cada um que estiver pela nossa igreja virtual, na transmissão. Que o Senhor possa abençoar o nosso dia, Senhor, porque estamos aqui ofertando ao Senhor as primícias da nossa vida, do nosso tempo, do nosso dia. E que o Senhor possa nos ouvir, meu Pai, que nós não estejamos aqui apenas participando de um culto, mas que, como nós sempre falamos, que cada oportunidade que nós estivermos na sua presença, seja aqui, seja na nossa casa, seja no carro, meu Pai, seja onde for, que nós estejamos ligados, conectados com o Senhor, incluindo o Senhor na nossa vida. Afinal, o Senhor é a nossa vida. Se nós não colocarmos o Senhor na nossa vida, nós não teremos vida. Simples assim, nós apenas vamos, no máximo, sobreviver de uma forma muito infeliz. Então eu peço que haja essa visão, esse discernimento, que o Senhor não é apenas uma parte do nosso dia, o Senhor faz parte da nossa vida. Então tem misericórdia de nós, Senhor, eu te peço. Se falamos, pensamos, fizemos coisas que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Abra as nossas mentes, meu Pai, para que nós venhamos a corrigir os nossos erros e tomar as decisões sábias em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pelas oportunidades. Obrigado, Senhor, por cada dia que o Senhor tem nos abençoado para tomar as decisões corretas, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, fala conosco, abençoa este dia, os trabalhos que ainda virão, as orações que ainda serão feitas nessas 25 horas de oração. E eu te peço, responde-nos e nos ajuda para que nós venhamos a viver o melhor ano das nossas vidas até então, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, nós te amamos e te agradecemos, amém, amém. E amém, graças a Deus. Bom dia, pessoal. Graças a Deus. Pode sentar, por favor. Bom dia ao pessoal da transmissão. Que Deus abençoe a todos vocês também. Em nome de Jesus. Isaac, desliga o cassete, por favor. Diga comigo, entre no santuário. Mais forte, entre no santuário. Graças a Deus. Quando nós analisamos o livro de Josué, nos capítulos 7 e 8, mais especificamente, nós vemos aquela situação da derrota deles para Ai. Então no 7 diz, Ai derrota os israelitas. E no 8 diz, os israelitas derrotam Ai. Então nós vemos naquele momento que depois de uma vitória tão grande, tão poderosa contra Jericó, eles têm uma derrota contra um inimigo que aparentemente não era um problema. Então, Josué, ele precisa descobrir, tudo aquilo são ensinamentos, né, que nós temos que trazer para a nossa vida também. Jericó foi consagrada parte para a destruição e parte para Deus. Israel foi infiel nas coisas consagradas ao Senhor. Então o problema que eles tiveram
não foi relacionado à parte que estava destinada à destruição. O problema que Israel teve foi considerado pela parte que estava consagrado ao Senhor. Então eu peço que você preste muita atenção nessa mensagem. Até ontem eu tinha preparado uma mensagem, mas até por conta de uma mensagem, de uma palavra que a bispa nos passou, eu mudei isso e eu peço que você preste bastante atenção. O problema não foi deles terem tocado naquilo que era para a destruição, mas naquilo que era consagrado ao Senhor. Então, eles tocaram naquilo que foi errado, eles cobiçaram a coisa errada. Então nós precisamos descobrir quais são as coisas consagradas ao Senhor que nós temos sido infiéis. O que é consagrado a Deus que eu estou mexendo? Eu não posso mexer, eu não posso tocar. Porque o primeiro lugar é de Deus, as primícias são do Senhor. Nós precisamos honrar a nossa aliança com Deus, porque a glória sempre vai ser de Deus. Então nós precisamos ter essa vida de adoração. E a gente sabe que a adoração é uma entrega. Então tudo vai ser para Deus. E quando eu toco nas coisas que são consagradas ao Senhor, eu atraio maldição para a minha vida. Porque o Senhor tinha dado uma direção. Não toque, não cobice aquilo que não é para vocês. Porque é as primícias, são as primícias. Então a desobediência, ela causa tragédias na nossa vida. Quando eu conheço a palavra, eu resolvo fazer ao meu próprio modo, eu atraio tragédias para a minha vida. O inimigo colocou Israel para fugir. Passaram vergonha. E Josué, como liderança, ele precisava entender o que aconteceu. E nós vemos o erro de muitas pessoas. Acã, ele cedeu à cobiça. Ele cedeu a sentimentos, a pensamentos, a coisas que não era para ele cedeu para aquilo que Deus já tinha dito, isso não é para você. Então ele cedeu a muitas coisas, ele passou por cima daquilo que ele sabia, ele tinha a direção. Todos tinham a direção, não toque em nada. Não toque em nada, nada daqui, porque a primeira cidade, a entrada na terra, a entrada poderia ter sido Ai, depois poderia ter sido Jericó. Mas não foi assim. A primeira muralha, a primeira dificuldade foi justamente uma das maiores, que foi Jericó. Então, aquela era a primícia. Eles estavam entrando na terra. Os primeiros frutos, as primeiras partes da colheita, os primeiros animais, a palavra nos mostra sempre isso, é para Deus. Então as pessoas, muitas vezes elas estão atraindo maldição para a vida delas por elas serem inconsequentes. Elas sabem, é diferente de uma pessoa que é ignorante. Aí já é uma pessoa que é inconsequente, porque eu sei que se eu fizer assim, eu vou atrair maldição para a minha vida, eu sei que se eu plantar essa semente, eu vou colher algo negativo na minha vida, eu sei que se eu for infiel, se eu quebrar as minhas alianças, se eu tratar de forma errada aquilo que é consagrado ao Senhor, tratar errado os meus filhos, o meu casamento, o meu relacionamento com Deus, eu vou atrair maldição para a minha vida. Mas eu sou inconsequente, e eu vou lá e faço do meu jeito, porque eu estou sentindo, eu estou cobiçando. Por quê? Porque eu não estou envolvido com a coisa certa. E a gente sabe, quando eu não estou envolvido com a coisa certa, eu estarei com a coisa errada. Se eu não estou pensando a coisa certa, eu estarei pensando a coisa errada. Não tem vácuo no mundo espiritual. Se não é o Espírito Santo que domina a minha vida, é o demônio que domina a minha vida. É a carne, é a natureza ruim. Então nós precisamos sempre estar muito atentos a isso. O próprio Josué deixou escapar que ainda naquele momento ele duvidou do caráter do Senhor. Ele chegou a falar, eu vou ler para você aqui, antes a gente tivesse se contentado em ficar do outro lado do Jordão sem ter atravessado. E desde quando Deus tem uma vida pequena para nós? Então até Josué, que foi esse homem extraordinário, teve o seu momento. Como o próprio Moisés, que o Senhor tinha mandado ele falar com a rocha, ele nervoso, que aquele povo reclamava. Então não foi também brincadeira a vida de Moisés.
Senhor falou, fala com a rocha. Ele falou, ó, seus rebeldes, e bateu na rocha. A água saiu, matou a sede de todo mundo, deram o que eles queriam, mas Moisés tinha muito com Deus. E ele naquele momento não seguiu o que Deus tinha falado. Então, se nós não estivermos atentos, a gente vai ter um momento assim. Então a pessoa muitas vezes se contenta em viver uma vida pequena. Antes eu não tivesse me casado, antes eu não tivesse começado esse negócio, antes eu não tivesse ido para essa direção. Deus não está falando isso. Deus só quer que nós venhamos a respeitar aquilo que é dele, honrar a ele. Então a pessoa muitas vezes se convence de algumas coisas. Que não precisa disso, não é assim tão importante, são só as primícias, é só uma capa, é só um pouquinho de ouro, é só um pouquinho de prata, é só uma coisinha, isso não é tão importante. Então muitas vezes a gente vai acreditando em mentiras, é só uma coisinha, e de só em coisinha, olha a Eva, o que aconteceu. Né? Certamente não é tudo isso, não é bem assim. Não vai morrer, não é esse pecadão, assim, você já fez tanta coisa boa, você já melhorou tanto, e a pessoa, só uma coisinha, né? Ninguém é perfeito, né? Começa a dar aquelas desculpas. Então vamos analisar tudo isso. Deus não dá ouvidos à reclamação. Josué começou a reclamar que Deus nem deu resposta para isso. Às vezes a nossa vida não está andando, a culpa é nossa, a gente está reclamando para Deus. Deus não responde reclamação, a gente sabe disso. O Senhor ficou irado com ele, falou de uma forma muito firme. Por que você está aí prostrado, Josué? Por que você está nessa posição de humilhação aí, de coitadinho, reclamando? Antes a gente tivesse ficado do outro lado do Jordão, antes eu tivesse ficado naquela vida mesmo. Levanta, rapaz. Olha só aqui, ó. Josué 7:7. Então Josué clamou, ó soberano Senhor, por que nos fizeste atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus? Antes tivéssemos nos contentado, fala contentado. Ok, em ficar do outro lado do rio. Mas o Senhor disse a Josué, levante-se, porque você está prostrado com o rosto no chão. Israel pecou e quebrou minha aliança. Veja que tudo está falando com muita firmeza aqui, ó, com ponto de exclamação, inclusive. Quebrou minha aliança, roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem, fala comigo, separados para mim. Separados para mim, não era para vocês tocarem. E não apenas os roubou. Aí, como um abismo puxa outro abismo, mas também, fala comigo, mas também mentiu e escondeu. Olha lá, olha como o negócio vai ficando feio. Tocou, pegou, mentiu e escondeu no meio de seus pertences. Por isso os israelitas foram derrotados. Por que minha vida não anda? Por que a minha vida está desse jeito? Porque eu toquei nas primícias, eu toquei naquilo que não era para ser tocado, eu me envolvi com coisas que não era para eu me envolver. Eu escondi, olha só, o problema acompanhando. Pegou algo que era separado a Deus, mentiu e escondeu. Tudo que o diabo adora. Como a gente falou essa semana. Aquilo que a gente não confessa, a gente não traz à luz. E quem traz as coisas à luz não é mais escravo daquilo, porque o Senhor é o Deus da luz. Mas se eu quero manter nas trevas escondido, eu estou servindo ao diabo. É o diabo que tem tido controle sobre a minha vida. Então, se coisas estão sendo mantidas ocultas, nas trevas, é o diabo que tem dominado a minha vida. Por isso os israelitas foram derrotados, nada é por acaso, e fugiram de seus inimigos. Olha só, fala comigo. Agora, Israel foi separado para a destruição. O que a gente leu aqui no comecinho do 11? Roubou alguns dos objetos que ordenei que fossem separados para mim. Então a partir do momento que eu não separei para Deus, aquilo se tornou maldito. A partir do momento que eu não priorizei a Deus, aquilo que se tornou meu Deus se tornou maldito. Então eu não separei para Deus? Agora Israel foi separado para a destruição.
Olha a seriedade disso. Deus nos manda nos levantar e nos posicionar. É isso que ele falou para Josué. Levante-se, porque você está aí prostrado com o rosto no chão. Israel pecou. As coisas não acontecem do nada. As coisas têm um motivo. Tocaram naquilo que não era para ser tocado. Fizeram coisas que não deveria ter sido feita. Ao invés de ficarmos, por que Deus? Por que minha vida está assim? Eu vou na igreja, eu faço propósito, eu não perco um culto. Por que minha vida está assim? Ao invés de a gente ficar perguntando para Deus, a gente tem que olhar para nós mesmos. Analisar o que provocou essas consequências. O que tem provocado essa semeadura? Será que é uma colheita ou é uma poda? O seu coração vai dizer. A sua fidelidade, o seu nível de consciência de Deus vai te dar essa resposta. Porque enquanto nós formos pessoas, como talvez Isaías, antes dele ter uma revelação do Senhor, que ele, após a morte de Uzias, ele teve uma experiência com o Senhor, ele se enxergou, meu Deus, eu estou aqui com os meus lábios impuros, no meio de um povo de lábios impuros, ou o próprio Pedro, que ele achava que ele era muito mais espiritual do que ele achava que era, ele se descobriu uma pessoa extremamente orgulhosa. Então a gente se engana. Mas quando nós buscamos a revelação do Senhor, a gente se enxerga, meu Deus, olha só. E aí nós entendemos se o que nós estamos vivendo é uma poda, é um desafio para a gente crescer, ou se nós estamos vivendo uma colheita, que é uma consequência. Então não é para se contentar com menos, Josué. É só para não tocar nas coisas consagradas a Deus. Então o Senhor não nos tira nada, pelo contrário, o Senhor só nos dá, só nos abençoa. Então o que será que nós estamos tocando que nós não deveríamos tocar? O que é que nós estamos profanando que nós não deveríamos, que deveríamos estar consagrando, dedicando a Deus? Será que são os filhos? Será que é o nosso casamento que nós temos profanado? E o Senhor fala, na sequência, que eu não vou ler hoje para vocês, mas você pode ler na sequência. Consagrem-se. Consagrem-se para amanhã. Amanhã vai ter um sorteio, amanhã vai ter uma investigação, amanhã o senhor não sabia quem era? Claro que sabia, mas ele quer mostrar o processo. Ele chamou tribo por tribo, líder por líder, até chegar em Acã. Mas como que é saber que é Acã? Pois é, foi chegando, agora vamos procurar nas coisas dele. Opa, achou. Então o tempo todo o Senhor está nos dando lições. Viu? Eu falei, não é de graça, as coisas não acontecem à toa. Então foi lá, imagina só, o dia inteiro fazendo isso. Sorteio, clã, líder, até chegar no Acã. Então para viver o melhor ano, o melhor tempo da minha vida, eu preciso me consagrar hoje. O Senhor fala, consagrem-se, porque amanhã vai acontecer isso. Então consagra hoje. Eu me consagro hoje, para eu viver a coisa boa amanhã. Não, mas olha que coisa boa. É excelente. Eu descobri, eu te trouxe à luz aquilo que estava oculto. Nossa, mas olha a tragédia. Pois é. A gente muitas vezes precisa desse choque para acordar. Vou fazendo do meu jeito, vou achando que não vai dar errado, o senso de impunidade. Aí o Senhor mexe nas circunstâncias. Aí o Senhor abala. Olha o abalo que esse povo teve. Destruiu Jericó, mas com Ai, uma vilinha, não serviu, não aguentou. Então isso é para a gente analisar o peso da diferença da bênção de Deus na minha vida e na sua vida. Israel sem a bênção de Deus é mais comum do que os comuns. Você sem a bênção de Deus, a gente fica mais comum do que qualquer outra pessoa. Ai era uma coisinha comum. Israel sem a bênção de Deus apanhou de Ai. Israel tinha mais de 600 mil soldados. 600 mil homens, olha o tamanho desse exército. E apanhou de Ai. Que era uma coisinha, uma cidadezinha, não tinha nada a ver com eles. Apanharam. Por quê? Porque sem a bênção de Deus eu me torno o mais comum dos comuns.
E a pior coisa que alguém que se diz de Deus pode fazer é fugir de um inimigo. Israel fugiu. Acã, ele não quis Deus, ele não cobiçou a presença de Deus. Ele cobiçou um pouco de ouro, um pouco de prata, uma capa. E ele aproveitou alguma coisa, pessoal? Sim ou não? Não, nem deu tempo dele usar. Não deu tempo dele gastar, dele desfrutar. Ele perdeu tudo. E ainda levou com ele a família dele, destruiu tudo. Então, muitos de nós temos muitas coisas. Cobiçamos muitas coisas, mas sem paz, sem vitória. Então, às vezes a gente quer isso, quer aquilo outro, e não está tendo prazer em nada. Por quê? Porque está sem bênção. Mas quando eles se consagraram, eles se posicionaram, aí eles tiveram vitória, que foi Josué 8. A hora que eles limparam, entenderam, se consagraram, se consagrem hoje para viver o amanhã. Então, se eu quero viver o melhor ano da minha vida, o melhor tempo da minha vida, eu preciso me consagrar hoje, para que eu possa colher a coisa certa amanhã. Aqui em Lucas 1, vou ler para você a partir do 5, uma palavra muito importante, um pouquinho longa, mas eu peço que você preste bastante atenção, olha só. Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel, fala comigo, eram justos aos olhos de quem, pessoal? De Deus. De Deus, preste atenção nos detalhes. Eram justos aos olhos de Deus e obedeciam, fala comigo, cuidadosamente, a alguns dos mandamentos, a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Então a Bíblia está falando que eram um casal de Deus, eram um homem e uma mulher de Deus lá, obedeciam a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Eram íntegros. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois o seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido, fala comigo, por sorteio. Então, Zacarias foi escolhido por sorteio, como era de costume dos sacerdotes, para entrar no santuário. Então, ele servia na igreja, mas agora ele entraria no santuário. Então ele foi escolhido por sorteio para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso, que era o nível de excelência, de santidade mais alto que podia existir. Enquanto o incenso era queimado, fala comigo, uma grande multidão orava do lado de fora. Uma grande multidão. Então o anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse, fala comigo, por favor, não tenha medo, Zacarias. Não tenha medo, o que o Senhor mais fala para a gente, não tenha medo. Fala comigo, sua oração foi ouvida. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria. E muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande, fala comigo, grande, aos olhos do Senhor. O que Jesus falou de João, pessoal? Ele será grande aos olhos do Senhor. Ele falou que nascido de mulher, alguém foi maior que João? Não, ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Vocês lembram quando Maria encontrou Isabel, que a barriga dela remexeu toda? Sim ou não? Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Olha só cada detalhe. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, o seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias. E preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais
voltar para os filhos, lembra da profecia de Malaquias? Fará o coração dos pais se voltar para os seus filhos e os filhos para os pais. E levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, e estou sempre na presença de Deus. Foi Ele quem me enviou para lhe trazer estas boas notícias, essas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias que as coisas acontecerão. Por que, pessoal, que o anjo fez isso? Foi para punir o Zacarias? Sim ou não? Foi para o bem do Zacarias. Porque a nossa boca, a gente sabe, a nossa boca tem poder, a nossa língua tem poder de vida ou de morte. Se ele falasse muita bobagem lá, ele podia atrapalhar o plano de Deus, porque tudo foi feito pela palavra, e tudo pode ser destruído pela palavra também. Então, para preservar, para o bem de Zacarias, o anjo falou: deixa eu fazer esse cara ficar mudo, porque vai que ele tem uma atitude de incredulidade lá fora e estraga tudo. Então, vamos preservar, vamos ajudar ele. Deixa eu ajudar ele a se ajudar. Você ficará mudo até os dias que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demorava tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles e perceberam, por seus gestos e seu silêncio, que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Então a gente vê aqui, eram tempos muito difíceis, tempo de Herodes, tempo do Império Romano. E num momento muito difícil da vida daquele povo, Zacarias estava lá, no lugar dele, servindo a Deus. Eram justos aos olhos de Deus, obedeciam a todos os mandamentos do Senhor. Mas existia um problema. Existia um problema que não poderia ser resolvido de forma natural. A esterilidade de Isabel. E eles envelheceram sem ter essa vitória. Poxa, mas a gente é justo. A gente cumpre os mandamentos. Por que o Senhor não nos deu essa bênção? Mas estavam lá. Não desistiram. Não desanimaram. Não se amarguraram. Confiaram. Creram como Abraão contra a esperança. Então, mesmo num tempo tão difícil, o povo continuava vivo. O povo continuava lá fora. Fora do templo, uma multidão buscando a Deus. Então nós precisamos alinhar a nossa vida. Às vezes, as pessoas fazem as coisas toda fora de ordem. Quando está muito bem, para de buscar a Deus. Quando está muito mal, também para de buscar a Deus. Aí aqui nós aprendemos, é no tempo bom, no tempo ruim, eu estou buscando a Deus, porque é uma cultura, é um estilo de vida, é um entendimento que as coisas só vão acontecer na minha vida pela bênção de Deus. Não é olhando o governo, não é olhando boas notícias ou más notícias, é olhando para Deus. Então, mesmo num tempo tão difícil, tinha uma multidão do lado de fora orando, mesmo depois de tantos anos, décadas, eles continuavam lá servindo a Deus. Zacarias, Isabel continuavam lá como um casal justo, uma família justa, aos olhos de Deus. E Zacarias foi sorteado para entrar no templo. Ou seja, pode ser que ele nunca fosse sorteado, porque um sorteio é aleatório. E quando ele foi sorteado, ele estava preparado para aquele momento. Porque ele não podia entrar na presença de Deus de qualquer forma. E quando ele entrou, o anjo apareceu a ele e falou: sua oração foi ouvida. A gente não sabe se foi uma oração que ele tinha feito naquele dia,
se for uma oração que ele já tinha feito por anos, e ele talvez tenha até parado de pedir por aquilo, mas quando ele entrou no santuário, onde ele estava no nível mais alto de unção, de santidade, o anjo apareceu, o Senhor foi até ele e falou, sua oração foi ouvida. Ele será uma bênção. Será chamado João, favor. Será nazireu, será separado, será cheio do Espírito Santo. Antes de nascer já vai ser cheio do Espírito Santo. A Maria viu ela, o nenê já acordou, já se alegrou. Terá o espírito de Elias, um grande homem de Deus. Vai preparar o caminho para o Senhor, vai fazer com que as pessoas se voltem para o caminho certo, para receber a sua redenção, o seu Salvador. Então, com certeza, tinha muitos sacerdotes ali. Então, talvez o sacerdote, se ele entrasse talvez uma vez na vida, no santuário. E Zacarias recebeu a promessa de uma vida. Aquilo que ele estava pedindo há muito tempo, talvez tenha até parado de pedir. No momento mais sagrado da sua vida. No momento onde ele estava dentro do santuário, no momento onde ele estava mais profundo no Senhor, ele recebeu a promessa de uma vida. Sua oração foi ouvida. Você terá um filho e será chamado João, você será favorecido, o Senhor favoreceu você. Então chegou o dia de você viver o favor do Senhor, no momento mais espiritual, de maior santidade da vida dele. Ele recebeu o favor do Senhor. Então isso é uma mensagem para cada um de nós. Quando o dia que nós nos aprofundarmos ainda mais no Senhor, nós receberemos o favor do Senhor. Talvez coisas que nós estamos pedindo há muito tempo, se a gente analisar, a gente não fez o nosso melhor. Não fez o nosso máximo, a gente até fez bastante. Mas a gente sabe, eu poderia ter me esforçado um pouco mais. Então, no momento mais alto da vida dele, lá no santuário, ele recebeu a visita de Gabriel, com a resposta das suas orações. Isso foi tão forte, foi tão impactante, que aquilo traria muita alegria, traria essa satisfação, traria muitas bênçãos, porque esse homem será grande. E Deus, Ele não faz nada para parar em nós. Você vai ter o filho, ô Zacarias, mas Deus não está te entregando apenas um filho. Ele está entregando um projeto para um reino. Porque tudo que Deus nos abençoa não é para parar em nós, é para que a gente seja bênção na vida das pessoas, é para que Deus seja glorificado através das suas vitórias. Então a vitória de Zacarias e de Isabel foi a vitória do reino. Porque eles tiveram um filho, mas também tiveram um homem que fez com que as pessoas se voltassem mais para Deus. Então João não é somente um filho, mas é a resposta de uma vida. Então chegou a resposta no momento mais sagrado da vida dele. As respostas vão chegar nos momentos onde nós estivermos com maior entrega ao Senhor. No momento que nós estivermos mais altos espiritualmente, mais próximos a Deus, no santuário. Então Deus entregou um projeto nas mãos daquele casal, que mudaria a vida deles e a vida da nação. Deus tem colocado sonhos nos nossos corações. Deus pode nos abençoar de uma forma tão extraordinária que pode ser um canal de mudança para a nossa nação. E olha que o nosso país tem problemas, hein? Mas imagina se cada um de nós, cheios do Espírito Santo, dermos condição ao Senhor, fizermos a nossa parte, colocarmos os valores certos na nossa família, nos nossos filhos, nos lugares que nós trabalhamos, com as pessoas que nós lidamos. Olha só, como é que uma semente vai sendo plantada e as coisas vão mudando, de forma lenta, mas consistente. Como que as coisas foram sendo destruídas? Também de forma lenta, porém consistente. O que a gente tem vivido aqui
É a consequência aí de 70 anos de destruição, de perda dos valores. É lento, parece que nunca vai chegar, mas está acontecendo. Mas a construção também. É lento, parece que nunca vai chegar, mas está sendo feito dia após dia, Deus dia após dia, dia após dia. Então, quando Deus mostra o seu favor, não tem como mais a nossa vida ser a mesma. Deus tirou a humilhação de Isabel. Ela falou aqui, ó, o Senhor tirou a humilhação pública da minha vida. Deus tira a nossa humilhação. Deus faz uma obra tão grande nas nossas vidas. Aquilo que um dia foi uma tragédia, foi uma vergonha para mim, para você, na sua vida, se torna uma obra muito grande. A bispa conta tantos testemunhos sobre isso. Pessoas que um dia criticaram, zombaram, falaram coisas. E tantas coisas aconteceram para a glória de Deus. Você tem tantos testemunhos. Você sabe o que Deus já fez na sua vida. E Deus pode fazer muito mais. Mas nós precisamos estar no lugar certo, num grande nível espiritual, próximos ao Senhor. Deus nos quer num alto nível de maturidade. Um povo que vai para o santuário, um povo que vive em santidade, que tem um nível elevado. Deus quer mostrar o seu favor na medida em que nós nos santificamos diante dEle. Então Deus espera isso, que a gente vá para um outro nível de santificação. E será nesse momento, como a gente acabou de ver. Nos momentos onde a gente estiver com mais força, com mais intensidade no ser, que nós seremos visitados e receberemos tantas vitórias, tantas respostas que nós precisamos. Mas Deus quer mostrar o seu favor, porém, no santuário. Deus não vai mostrar o favor dele, como o Josué naquele momento lá. Ah, Senhor, por que o Senhor fez isso com a gente? É melhor que a gente tivesse ficado então do outro lado do rio, falando, reclamando. Não, Deus não vai mostrar o favor dele assim. Deus não tem dó de mim. Deus não vai ter dó. Por isso que Deus não liga para a reclamação. Ele fala, levanta, Israel pecou, as coisas não acontecem do nada. Deus não tem dó da gente. Deus quer que a gente cresça. Tudo que vem de Deus é bom. Por mais que naquele momento a gente não reconheça o quanto isso é bom. Mas aí que está o nível de fidelidade. Esse casal estava num momento difícil, com Herodes, que era terrível, com o Império Romano, que era difícil demais, que oprimia, que explorava economicamente, mas estava lá. Ele não tinha vivido todas as bênçãos, todas as vitórias que ele queria na vida dele, ou seja, a vida dele não era perfeita, mas ele estava lá, fiel, adorando, buscando a Deus todos os dias, fazendo o que ele deveria fazer, com fé, na fidelidade. Então isso nos traz essas reflexões. Não é esperando a vida perfeita. Não é esperando não ter nenhuma dificuldade. Não é quando nada está acontecendo que é contrário à minha vontade, mas eu estar no lugar certo, na hora certa, me santificando, buscando a Deus com fidelidade. Então nós precisamos nos santificar, nós precisamos nos separar, porque tem lugares que não são para mim, tem pessoas, tem amizades, tem roupas, tem filmes, tem vídeos, tem conversas que não são para mim. Deus quer separação do seu povo. Às vezes hábitos que você tem não são para você mais, já há muito tempo. Amizades para você, que você tem, que já não é há muito tempo. Programas, conversas, filmes, vídeos, pensamentos, já não são para você há muito tempo. Deus quer essa separação. Ou eu sou quente ou eu sou frio, morno, Deus não vai aceitar. Se nós não nos alinharmos ao Senhor, a palavra de Deus, nós vamos nos frustrar. Deus falou para Joel, santifiquem-se, consagrem-se, porque amanhã vocês vão ver o favor do Senhor. Amanhã a gente vai começar essa mudança, essa limpeza. Então a gente não pode mais quebrar as alianças, a gente não pode mais tocar naquilo que é consagrado ao Senhor, a gente não pode mais ficar cobiçando aquilo que não é para nós. E não é se contentar com menos.
Só não seja infiel. Continue sonhando, continue com projetos altos, mas mantenha a sua vida íntegra, consagrado ao Senhor. A gente só precisa de ser fiel, não diminuir os nossos sonhos. Não achar que, não, vamos reduzir aqui, para ficar mais fácil. Não, para Deus isso daí é indiferente. O problema não é o que eu faço, o problema é o que eu não faço. O que eu não estou fazendo para Deus. Quando eu estou cedendo aos meus impulsos, quando eu estou cobiçando as coisas erradas, como Acã fez. Então o problema é o que eu não estou fazendo. Então quando Zacarias foi para um nível mais alto, mais santo, o Senhor mostrou o favor sobre a vida dele. Então veja, a gente traz para os homens nesse trabalho, Zacarias, o homem, o líder, o sacerdote da casa dele. Foi o canal de bênção, de mudança, porque ele estava no lugar certo. Se ele entrasse no santuário desconcertado, ele teria morrido, todo o plano teria sido jogado fora. Mas ele estava lá, no lugar certo, com a postura certa, com a liderança certa, com a vida espiritual certa. E ele, a família dele e toda aquela nação foi abençoada através dessa santidade, que essa família que estava unida estava servindo a Deus. Então o ponto é esse. No momento mais sagrado, Deus pôde mostrar o favor. Deus está nos puxando para cima. Olha quantas palavras que a gente tem recebido. Deus tem nos puxado para cima, para um lugar mais alto, para um lugar mais santo. Sabe que nós temos aproveitado, crescido, nos desenvolvido, limpado a nossa vida? Deus quer entregar projetos dele nas nossas mãos. Coisas, famílias, cultura, tantas coisas podem mudar que vão afetar muitas pessoas e eu e você podemos ser esse canal. Mas será que nós cremos nisso? Você crê nisso? Sim ou não? Nós cremos realmente que Deus pode nos usar como um canal de mudança de gerações? Temos que acreditar nisso. Às vezes a gente se vê muito insignificante, sozinhos a gente viu. A gente é insignificante se a gente estiver longe de Deus. Israel, com um exército de 600 mil homens, apanhou de Ai. Ou seja, sem a graça de Deus, sem a bênção de Deus, nós somos mais comuns do que os comuns. Não tem diferença nenhuma. Então vamos entrar no santuário, vamos nos separar de verdade, vamos nos tornar pessoas cada vez mais santas, vamos em águas profundas. Águas profundas, a gente falou durante tanto tempo sobre águas profundas. É num nível de santificação que ainda nós não chegamos. Nós precisamos dar as respostas certas, respostas de santidade, passar nos testes da nossa vida. Porque tem vitórias que já estão, como a bispa falou recentemente, as bênçãos já estão preparadas, mas Deus quer que a gente se prepare para elas. Então, vitórias no campo espiritual nós já temos, mas elas não aconteceram no campo físico, porque eu não estou pronto, eu não entrei no santuário ainda. Eu não subi o meu nível, eu não fui para águas profundas. Então nós precisamos entrar no santuário. Só entrava no santuário quem tinha uma extrema purificação. Só entra na presença do Senhor aquele que está limpo realmente. Pode ser que uma oportunidade que nós tenhamos, que a gente está no lugar certo, no alto nível de espírito, de santidade, Deus muda toda a nossa estrutura, toda a nossa circunstância. Em uma oportunidade, aqui uma oração que ele tinha feito por anos. A Bíblia nem fala se ele estava fazendo essa oração naquele momento, ou se ele ainda mantinha aquela oração, tanto que pela resposta dele, talvez ele não pedisse mais por isso. Não, porque eu já sou velho, minha esposa é velha. Mas ele um dia pediu. Então a gente lançou no mundo espiritual sonhos, projetos, a gente faz orações assim. Senhor, responde aquelas orações que às vezes estão até lá no profundo da alma, já estão escondidas, às vezes aquela pessoa nem faz mais aquela oração, mas Deus ouviu aquela oração.
mas ele está esperando aquele nível de santidade. Quando ele entrou naquele templo, no templo ele já trabalhava, quando ele entrou no santuário, ele estava pronto para aquele momento. É o que nós já falamos, um dia de favor muda toda a nossa vida. A gente pode passar anos patinando, um dia de favor muda tudo. Um dia de favor as portas são abertas de uma forma que sim, que não, a gente nem entende, fica até tonto. Nossa, como assim? Por isso que o Senhor visitou ele, porque ele estava pronto para aquele momento. Então não se perca como Acã. Muitos vivem se perdendo como Acã, cobiçando coisas inúteis, coisas erradas, tentando resolver as coisas da forma errada. A vitória vem de Deus, a mudança vem de Deus. Israel descobriu que ele não era nada. Se eles achavam que eles eram alguma coisa, eles descobriram que eles não eram nada. Porque a vitória de Jericó, fica claro que foi Deus. Porque quando não tinha Deus, contra Ai não fez diferença nenhuma. Foram humilhados, saíram correndo. Então, aos olhos de Deus, aquele casal era justo. Então, nós precisamos entender isso. Às vezes a gente tenta impressionar as pessoas. Nós precisamos ser grandes aos olhos de Deus. Nós precisamos encontrar favor nos olhos de Deus. Não é vantagem nenhuma eu achar que eu sou alguma coisa porque alguém me elogiou, alguém me bajulou, alguém disse que eu sou legal, que eu sou inteligente, que eu sou espiritual. Eu não tenho recompensa nenhuma disso. Não tente ser justo aos olhos dos homens. Não tente parecer que é uma casca, tem uma espiritualidade. Talvez Acã fosse um homem que até transmitia uma grande espiritualidade, mas ele desobedeceu, ele cobiçou coisas erradas, coisas que não eram para ele. Deus não falou, vocês nunca vão ter nada. Não, a primícia, só isso, só a primícia, só priorizar. Depois vocês vão ter as vitórias, as bênçãos, as conquistas, tanto que eles estiveram lá, despojos, conquistaram muitas coisas, mas não tira de Deus. Não coloca o foco nas coisas erradas. Seja justo aos olhos do Senhor. Seja grande aos olhos de Deus. Porque sem a bênção do Senhor nós somos comuns. Tem muita gente mais inteligente do que a gente, mais capaz do que a gente, mais determinada do que a gente. Claro que a gente não vai ficar se contentando. A gente tem que crescer um pouco mais todos os dias e desenvolver e ter hábitos corretos e ter visão, ter discernimento e corrigir os nossos erros, mas sem a bênção de Deus, a gente se torna comum. Então, pessoal, vamos tomar as decisões que nós precisamos. No momento de maior santidade de Zacarias, a sua oração foi ouvida. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor, com o seu propósito. Eu peço que você feche seus olhos por um momento e que você analise sobre essa palavra que nós acabamos de falar, uma palavra tão poderosa, tão profunda, que nos traz tantas coisas para a gente pensar. A parte de Josué, a parte de se prostrar, a parte deles serem comuns. Por quê? Porque eles estavam sem a bênção. A parte de Zacarias, uma oração, um sonho, um desejo que ele havia pedido por talvez décadas. Ele foi respondido no momento de maior profundidade espiritual. Quando ele entrou no santuário, que era o momento de maior santificação. Se você ler no Pentateuco, lá os critérios, os protocolos lá para a santificação, você vê que é um processo. É lento, é complexo. E Zacarias fez tudo aquilo. Mas não adiantava nada ele ter toda seguir todos os rituais, mas o coração dele, a mente dele, não estar alinhada a Deus. Então ele fez todos aqueles processos, protocolos de santificação. E o coração dele era justo, era íntegro, era fiel. Então assuma esse compromisso com o Senhor.
Peça essa ajuda ao Senhor. Meu Deus amado, eu preciso do Senhor. Eu quero ir para esse nível elevadíssimo de santidade. Eu quero parar de cobiçar as coisas erradas. Eu vou cobiçar ser grande aos olhos do Senhor. Eu vou elevar o meu nível espiritual. Vou para águas profundas. Porque eu sei que se eu entrar no santuário, eu estiver pronto para este momento, o Senhor vai vir com a resposta que eu preciso. Um dia de favor muda toda a nossa vida. As respostas de uma vida, coisas que talvez a gente peça há anos. E a gente precisa apenas entregar aquilo que Deus espera de nós. Projetos grandiosos que Deus tem para a sua vida. E que vão ser bênção para a vida de muitas pessoas. Então lembra disso. Zacarias foi um homem, foi o marido, foi o sacerdote daquele lar. Quando alguém se posiciona numa casa, aquela casa se torna uma outra casa. Quando alguém se posiciona de forma correta, todos em volta são abençoados. Então, a partir daquele homem, que ele tinha um posicionamento firme, um caráter que agradou a Deus, ele foi abençoado e toda a nação foi abençoada. Então, através da sua vida, você é abençoado, a sua família é abençoada, e uma nação inteira pode ser abençoada. Mas eu preciso estar no lugar santo. Deus espera um povo santo. Deus espera pessoas que Deus possa usar, que sejam fiéis a Ele, que queiram relacionamento com Ele, que não estão mais olhando para o ouro, a prata, a capa, o que eu vou fazer, gastar, comprar. Não, isso é consequência de uma vida com Deus. A prosperidade vem de cumprir princípios, porque o principal é o meu relacionamento, é como Deus está olhando para mim. Deus está enxergando sinceridade, Deus está enxergando fidelidade, Deus está enxergando um coração quebrantado. Deus pode me exaltar, Deus pode me levantar, Deus pode me honrar, porque eu vou ter caráter, eu vou suportar, eu não vou me perder, eu não vou ficar bobo, Ele pode confiar mais? Então assuma esse compromisso real com o Senhor, esse compromisso de estar num nível muito mais alto. Porque tudo que a gente faz para Deus, quem ganha somos nós. Guarda sempre isso. Se você ora mais, se você jejua mais, se você se envolve mais com o Senhor, com a palavra, você que está ganhando. Deus é que está querendo, está ansioso, eu quero te abençoar. Mas eu não posso te levantar para te destruir, porque você vai se destruir, a bênção vai se tornar maldição. Porque é o que a gente viu aqui, ó. Tinha a parte que era consagrada para Deus e a parte que era consagrada à destruição. Acã tocou naquilo que era consagrado a Deus, ou seja, foi bênção. Mas agora que vocês tocaram naquilo que era para mim, Israel foi consagrada à destruição. Está lá, acabei de ler para você. Se eu não consagro a minha vida ao Senhor, eu estou atraindo maldição para a minha vida. Aquilo que poderia ser bênção, um casamento, uma empresa, uma vida que poderia ser uma bênção, quando eu tiro de Deus, aquilo se torna maldito. Não tem resultados, fica travado, aquilo patina, aquilo se torna triste, aquilo se torna algo angustiante. Então vamos tomar as nossas decisões, peça ajuda ao Senhor, tome essas decisões em nome de Jesus. No momento mais difícil daquele povo, o povo estava lá, do lado de fora, orando ao Senhor, pedindo ajuda ao Senhor. E a resposta de uma vida foi entregue no momento de maior santidade daquele homem. Mas que ele estava lá, não naquele dia, mas ele estava plantando a uma vida. Ele era justo aos olhos de Deus, ele era íntegro, ele era grande aos olhos do Senhor. Meu Deus querido, eu peço, Senhor amado, que cada um tenha entendido, meu Deus, a parte que cabe a cada um de nós, aquilo que talvez a gente esteja cobiçando, que não
Não é nosso, meu Pai, é do Senhor. O Senhor não quer que a gente se contente com uma vidinha, Senhor, não ficar atrás do Jordão, para trás do rio. Não, o Senhor não quer nada disso. O Senhor quer só que a gente priorize a ordem certa das coisas. O Senhor quer que a gente prospere, que nós tenhamos uma vida incrível. Mas desde que o Senhor seja a nossa prioridade. Então abra as nossas mentes, meu Pai. Abra as nossas mentes para que nós venhamos a enxergar exatamente isso. Já que há coisas na nossa vida que nós estamos tocando, meu Pai, cobiçando, que tem só atraído problemas para a nossa vida. Que na nossa cabeça era para ser bênção, e até é. Mas se eu troco o Senhor por qualquer outra coisa, aquilo se torna consagrado à destruição. Então nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós, que nós venhamos a entrar no santuário, que nós venhamos a elevar o nosso nível de fé, de integridade. Nos ajuda, Senhor. Que cada um aqui venha acordar, meu Deus amado, e que tenhamos aqui pessoas que podem estar pedindo coisas há tanto tempo, às vezes até pararam de pedir, porque achou que está demorando demais, e que talvez Deus nem tinha isso para ela. E é mentira, Senhor. Aquele casal já estava velho, mas eles mantiveram a fidelidade. E o Senhor respondeu uma oração de anos. A sua oração foi ouvida. Que nós venhamos a dar condições, Senhor, para que o Senhor ouça a nossa oração, para que o Senhor responda, Senhor, a nossa oração. Que nós tenhamos aqui um povo forte, um povo fiel, um povo grande aos seus olhos, meu Pai. Não aos olhos de homens, mas aos olhos do Senhor. Derrama sobre nós essa unção, Senhor. Tem misericórdia de nós, abre a nossa mente, Senhor, nos ajuda a enxergar as coisas que nós temos profanado, que nós temos tocado, que nós temos feito de forma negligente, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos ajuda a ver, para que nós não sejamos mais roubados na nossa vida, Senhor. Tem misericórdia de nós. Cobre com teu sangue, abra as mentes, meu Pai, do nosso povo. Abra as mentes. Tem misericórdia de cada um de nós, meu Pai, eu te peço. Peça ajuda ao Senhor. Apresente ao Senhor a sua vida. Apresente-se ao Senhor, peça ajuda a Ele. Vá para um nível mais alto, um nível de profundidade espiritual. Cresça, que o Senhor quer nos puxar, o Senhor quer nos exaltar, o Senhor quer que a gente esteja no alto nível. Então peça ajuda ao Senhor para que Ele possa responder essas orações, aquilo que nós temos pedido já há tanto tempo. Deus só espera que a gente venha entrar da forma certa no santuário. Então peça ajuda ao Senhor. Fale com Ele. Senhor, tem misericórdia de mim. Abra minha mente, meu Deus. Eu preciso enxergar tanta coisa. Meu Pai, me dá força para romper tanta coisa, Senhor. Ajuda. Tantas situações que talvez a gente está carregando, empurrando, Senhor, que a gente venha tomar uma decisão para parar de ficar se arrastando em alguma área, mas que a gente venha dar a condição certa para o Senhor trabalhar na nossa vida, para que a gente venha realmente ter uma resposta, Senhor. A sua oração foi ouvida, Zacarias, porque agora você está no altíssimo nível de santidade. Você está cada vez mais perto do Senhor. E agora a sua oração foi ouvida. Você não cobiçou coisas erradas. Você tem cobiçado a santidade. Você tem cobiçado estar perto de mim. Você tem cobiçado a minha presença. Então a sua oração foi ouvida. Você não é mais uma pessoa comum. Você é uma pessoa favorecida. Você vai ter o João, o favor do Senhor. Você vai ser favorecido pelo Senhor. Ele será grande. Ele será cheio do Espírito Santo. Ele vai ser bênção não somente para vocês, mas para toda a nação, para o reino de Deus. Quanta coisa Deus quer fazer nas nossas vidas e por intermédio das nossas vidas, na vida de tantas pessoas. Mas se a gente não der condição, vai ficar apenas em sonhos e projetos. Nos ajuda, Senhor. Que cada um tenha entendido essa mensagem, o propósito, a essência, meu Pai, dessa palavra. Que nós venhamos a nos posicionar de forma correta, Senhor, que o Senhor possa responder cada oração, meu Pai.
cada projeto, cada sonho que nós temos apresentado ao Senhor todos os dias, meu Pai, nos nossos sonhos, nos nossos projetos de conquistas. E talvez haja aqueles, meu Pai, aqueles sonhos, aquelas orações que nós nem colocamos aqui, que para nós talvez já até passou de hora, nem é mais para nós. Mas o Senhor não tem nenhuma dificuldade, Senhor. O Senhor precisa que apenas que a gente se entregue de verdade. Porque a gente pode pedir muitas coisas, Senhor. Se nós não estivermos alinhados, não vai acontecer. Porque o propósito do Senhor é nos dar aquilo que a gente precisa. Às vezes a gente pede coisas que a gente acha que são boas. A gente vê isso na sua palavra. Jó falando sobre isso, que a gente pode pedir 1000 coisas, mas se não estiver alinhado com o Senhor, a gente não vai receber nenhuma. Então, se estivermos alinhados ao propósito, Senhor, o Senhor vai nos responder. Então responde o seu povo, Senhor. Que cada um aqui dê condições e que chame a atenção do Senhor, que vá para um nível profundo, Senhor, um nível mais alto de unção, de fé, de entrega, para que nós não sejamos pessoas comuns, meu Pai, mas incomuns, em nome de Jesus, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, tem misericórdia de nós. Eu abençoo, meu Pai, cada pessoa que está aqui comigo, cada um que está à distância. Eu declaro, Senhor, sonhos realizados, orações ouvidas, meu Deus amado, e que cada um dê condições para que o Senhor possa operar de forma extraordinária nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu declaro sonhos realizados, orações respondidas, casamentos estruturados, filhos salvos, projetos encaminhados, tudo aquilo que ela tem pedido ao Senhor, meu Pai, que ela venha a ser atendida em cada detalhe, em nome do Senhor Jesus, que nós vejamos aqui, meu Pai, testemunhos poderosos de pessoas, Senhor, que entenderam qual é o propósito, qual é o caminho, qual é a maneira, qual é a receita da vitória, Senhor, e que persiga esse estilo de vida. Que ao invés de ficar perguntando por quê, Senhor, por quê, que nós venhamos a nos levantar e nos consagrar, porque amanhã o Senhor fará coisas extraordinárias. Então nós nos consagramos hoje para viver essa grande vida, para entrar no santuário, que Zacarias precisou se consagrar por muitos dias. Então eu te peço que nós venhamos a viver uma vida de consagração, para que o Senhor possa operar grandes coisas nas nossas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, obrigado pela vida, obrigado pelas bênçãos, pelas oportunidades, por essas orações que foram feitas, e eu tenho a certeza, nós cremos que também foram respondidas para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.